eu creio que é, assim, propício para esse mês, né? É muito engraçado porque quando eu senti, assim, de falar sobre esse tema, compartilhei com as meninas, elas super gostaram, e aí eu olhei e falei, gente, calma aí, domingo é dia dos pais, eu, tipo, né, nossa, gente, casou certinho aí. Então vai ser um tema muito bom. Amém? Então vamos orar antes da gente começar. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade, muito obrigada por este devocional, obrigada pela tua presença. Nós consagramos esse momento nas tuas mãos. Fala conosco, assim como o Senhor falou comigo, fala com as minhas irmãs também, ó Pai, que seja um momento de comunhão, de alegria, de paz, e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, hoje o primeiro tema, né, como eu falei, é sobre a paternidade de Deus. E o que é a paternidade, né? Muita gente já sabe que é a qualidade mesmo da condição de pai ou parentesco, o vínculo, né, entre o pai e o filho, né? Nós, olhando para esse tema, olhando para isso, a gente, todas aqui, né, tem pai, talvez tenham pais que tenham falecido, ou pais vivos, e sabem, né, ter essa condição de filha, sabem como é ser filha. Talvez não tenha tido uma boa relação, mas sabe o que é ser filha. E aí a gente tem esse privilégio de saber que o nosso Deus, o nosso Senhor, é o nosso Pai. Um Pai que ama, que cuida, que intervém ao nosso respeito, né? Que nos protege, que zela pelas nossas vidas. E se a gente lê a Bíblia, no Novo Testamento, principalmente, quando Jesus apresenta Deus como Pai para a humanidade, para os seus discípulos ali. E até mesmo os seus discípulos, eles reconhecem, acho muito interessante, eles reconhecem isso, o próprio Espírito Santo revela a eles reconhecem que Jesus era, né, é o Filho de Deus. E Mateus 16, você não precisa abrir, diz assim, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconhece a identidade de Jesus como o Messias e Filho de Deus. Então, aqui, quando Pedro vê Jesus ali com os seus discípulos, ele olha e fala, nossa, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, a gente vê vários versículos da Bíblia, gente, assim, é absurdo falar, meu, é muitos versículos que falam sobre essa paternidade de Deus nos amando como um pai, aquele que está conosco, que nos acolhe, que segura na nossa mão, que derrama o seu amor sobre as nossas vidas e nos reconhece, olha, vocês são as minhas filhas. E nós temos esse privilégio de poder chamar Deus de pai. Romanos 8:14 e o 15, olha o que vai dizer. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, todas aqui são guiadas pelo Espírito de Deus, amém? Reage aí com um coraçãozinho. Nós somos, diz assim, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Agora, olha que interessante, essa palavra Abba, Pai, em aramaico, ela significa pai de forma íntima, afetuosa, é semelhante a papai ou paizinho, né? Eu acho tão bonitinho quando eu vejo alguma criança falar papai, ou às vezes a pessoa já é adulta, assim, né, chama de papai. Então, criou essa referência de tipo assim, né, desenvolveu isso quando era criança, de chamar de papai, acho muito bonitinho. E a própria palavra mostra isso, né, que o Senhor nos chama como, a gente pode chamar Deus de Abba, Pai, referindo-se, então, uma relação próxima, né, e confiante com Deus, o Pai Celestial. Então, a gente tem essa relação próxima com Deus. E aí, em João, vai falar assim, João 1, do versículo 12 e 13, diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós cremos, recebemos e cremos no nome de Jesus, nós nos tornamos, temos direito de sermos filhas de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
E Gálatas vai falar também, 3, 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, primeiro eu trouxe aqui só para a gente contextualizar um pouquinho, entender essa paternidade de Deus e ver que realmente na Bíblia tem versículos, tem capítulos que falam sobre isso, que Deus nos amou tanto, que Ele entregou o seu próprio Filho, né? E hoje nós temos esse acesso ao Senhor de sermos filhas de Deus. Então, se você aí não se sente amada, não se sente escolhida, tira isso da sua cabeça, porque é uma mentira de Satanás. Você é sim escolhida, você é amada, você é filha de Deus, você tem uma herança que o Senhor tem reservado para a sua vida. Então, aqui a gente já vê, para começar o nosso tema, que nós somos sim filhas de Deus. Agora, olha que interessante. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Com certeza você já ouviu falar dessa palavra, a parábola do filho pródigo. E é uma palavra, assim, maravilhosa que a gente, todas as vezes que lê, tem algo para aprender. Então, Lucas 15, versículo 11, vai dizer assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastando tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para com seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha de se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui. Então, essa palavra a gente vê uma história de um pai e o seu filho, e quantas coisas a gente pode aprender. Então, só para contextualizar, essa parábola do filho pródigo, ela vai falar que tinha certo homem que tinha 2 filhos, e esses filhos, eles eram ricos, né, tinha uma fazenda, o seu pai, e aí o mais novo decidiu o quê? Olha, eu quero minha herança, né, eu quero viver minha vida, então ele vai e pede a herança pro pai dele. E aí o pai, né, reparte, a palavra diz que reparte a herança, e ele decide ir embora. Então ele vai embora, e aí ele chega numa terra, e nessa terra ele gasta tudo nessa cidade, ele vai gastar toda a sua herança, tipo, tudo mesmo. E aí veio uma grande fome sobre aquela cidade, e ele começou a passar fome. Então, para não ficar ali naquela situação, ele pede ali para os cidadãos um emprego, e dão um emprego para ele cuidar de porcos. E aí, a palavra diz que ele cai em si, tipo, meu Deus, olha onde eu tô. E ele lembra que seu pai tinha trabalhadores que, assim, tinham uma abundância de pão, e ele passando por aquela situação. Então, ele vai, decide ir até seu pai e pedir perdão para ele, pelo que ele tinha feito, e ele toma essa decisão. Então, ele levanta e vai pedir perdão para o seu pai. E aí, a palavra diz que quando o pai dele vê o seu filho de longe, então ele tá vindo, e o pai olha para aquele menino, olha para aquele jovem voltando para casa,
talvez ele tenha pensado, né, nunca mais eu vou ver. Então, quando ele vê o seu filho, a palavra diz que ele corre até o jovem. Olha o que diz, versículo 20. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e o seu coração se encheu de compaixão. E ele correu em direção ao seu filho e o abraçou e o beijou. E é muito interessante que tem uma pesquisa que diz que na cultura judaica, na época de Jesus, era assim, era muito tradicionalizada, muito, tinha muitas tradições. A gente vê na Bíblia tudo isso, né? E aí diz que os homens judeus, eles não corriam em público, não podia correr em público, porque era considerado assim, um ato vergonhoso para um homem mais velho ter essa atitude de correr. E porque não podia, né, mostrar suas pernas, nada disso. Então era muito, tinha pudor sobre aquilo, sobre aquela atitude. E ele deveria andar ali com dignidade. Então, a partir do momento que ele corria, o status de pai era rebaixado. E a comunidade via aquilo, né? Então, o pai desse jovem, ele quebra todos os paradigmas, ele quebra todas as religiosidades para abraçar o seu filho, para dizer, olha, eu quero você de volta, eu sou teu pai, olha, pode sentar à mesa comigo, eu vou preparar a melhor roupa, eu vou te vestir, eu vou colocar um anel na sua mão, sandália nos seus pés. E sabe o que mais lindo dessa história, quando a gente vê, né, que ele até fala, por este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então, quando a gente vê essa história, a gente pode se comparar a esse jovem que muitas vezes talvez tenha se perdido, talvez se sinta afastado da presença de Deus, talvez ache, fala, nossa, Senhor, eu tenho aqui gastado a minha vida com tantas coisas, pensado tanto nas coisas do mundo e esquecido da sua presença, esquecido de viver os meus dias também com o Senhor, de entender essa paternidade do Senhor sobre a minha vida. Gente, quando a gente vê a palavra de Deus dizendo que o amor de Deus veio sobre o mundo, sobre a humanidade, quando ele entrega o seu único filho. Então, ele só tinha um filho, e ele vai e entrega esse filho para morrer pelos nossos pecados e nos dar vida e vida em abundância. O pecado nos afastou dessa paternidade, né? O pecado nos retirou de vermos ao Senhor, e agora, quando ele entrega o seu filho, há uma reconciliação. Nós, a partir desse momento, somos chamadas filhas de Deus, amadas, e a pergunta é, como você tem reconhecido essa presença de Deus sobre a sua vida? Como você tem visto Deus como seu pai? Você tem olhado e, realmente, Deus eu me ama mesmo, e tudo bem, uma coisa tão superficial, ou você tem mergulhado nas águas do Senhor e dito, Senhor, eu quero conhecer a sua presença, eu quero te amar, eu quero ser reconhecida como filha. A gente vê muitas situações de pessoas, de mulheres principalmente, que passam situações difíceis com os seus pais, que não tem uma boa, uma boa comunhão, não tem algo assim, sabe? Olha, nossa, foi tão difícil, meu pai e tal. Então, não tem uma boa convivência, não teve essa boa convivência, talvez na infância, na juventude, na adolescência. E aí, ela não consegue se aproximar de Deus, porque ela sempre vai ver Deus, talvez, como o pai terreno dela. E não. Isso não é verdade. Primeiro que essa pessoa precisa liberar perdão para o seu pai terreno para entender o amor de Deus como um Deus pai sobre a vida dela. Deus nos escolheu, Deus nos fez filhas e filhas herdeiras, perdoou os nossos pecados, gente, e nos ama, nos chama de filhas. E é muito interessante essa parte da reconciliação, de restabelecer, Deus restabeleceu a harmonia, a relação conosco. Olha o que diz Colossenses 1, 21 e 23. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Se o inimigo tem tentado te acusar de algo que você não é filha,
repreende isso, porque sim, você é filha. O Senhor, mediante a morte dele, nos apresenta como santas, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, olha que interessante. Vê se vocês conseguem ver, manda um joinha aí, se vocês conseguem ver esses dois cordões. Conseguem ver? Beleza. Ó, quero que vocês imaginem uma dinâmica rápida aqui, certo? Então, nós temos dois cordões. No meu lado direito é Deus, certo? Meu lado direito, esse primeiro cordãozinho aqui representa Deus. O segundo cordão representa a gente, a humanidade, as pessoas. Então, na criação do mundo, Deus, humanidade, tínhamos acesso a Deus Pai. Éramos filhas, né? Tínhamos ali, quando Adão e Eva estão no jardim, tem essa intimidade com o Senhor. Sabem quem ele é, sabe que ele é o Deus provedor, sabe que não vai deixar faltar nada, né? Confia plenamente no Senhor, sabe dessa paternidade, reconhece ele como o único e suficiente Salvador, né? Tem uma intimidade de saber que na viração do dia ele visitava, né? Acho linda essa passagem que diz que Deus visitava Adão na viração do dia, para saber, talvez, eu fico imaginando a conversa, né? Como que foi? E aí, Adão, como foi seu dia hoje? Foi tudo bom? O nome do animal que você colocou hoje? Acho que era uma conversa muito leve, muito boa, e ali ele sentia a presença de Deus e era amado, né? Então, era a vida de Adão, Eva e Deus, era assim. E aí veio o pecado. E o pecado afastou Deus e a humanidade. E aí, aqui a humanidade tinha muito medo de Deus. Tanto é que você vê na palavra, quando falava com Deus, tinha que mandar lá um sumo sacerdote, entrar no tabernáculo, falar com Deus. O sumo sacerdote não podia ter pecado, se ele tivesse pecado, ele morria na hora. Então, o negócio já era mais pesado, imagina hoje. Então, ele tinha medo, né? A humanidade tinha medo, até quando Moisés vai subir no monte, o povo ali falava assim, não, Moisés, vai você falar com Deus, porque se acontecer alguma coisa, né, a gente tinha medo do Senhor. Só que aí Deus, ele não quis essa separação, ele não quis isso de, nossa, eu amo a minha criação, eu amo as minhas filhas, eu sou o pai dessa humanidade, e eu não quero viver separado delas. E aí ele manda o seu único filho, Jesus Cristo, para nos reconciliar com Deus. Ou seja, nada mais pode nos separar do amor de Deus. Nada. A palavra diz, gente, estou até arrepiada, glória a Deus. A palavra diz que nem a morte, gente, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto no céu ou nas profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, isso aqui não tem mais como separar. Você é filha, você é amada, você é escolhida. Se você não se sente assim, nós repreendemos em nome de Jesus e nós declaramos amada, filha, escolhida, e nada mais pode te separar do amor de Deus, nada. Nem a palavra de Salmo 139, se você fizer a sua cama no mais profundo abismo, lá a mão do Senhor está. Se você tentar fugir desse amor, ele mesmo assim vai te buscar. Se você vê as 99 ovelhas, né, que eram 100 ovelhas, uma se perde, ele o que? Deixa as 99 ali no canto, vamos achar aquela que se perdeu, vamos trazer aqui para perto, para nos reconciliarmos com ele. Agora, nós temos acesso plenamente a essa presença. Você não precisa ter medo de ter acesso à presença de Deus, você não precisa mais ter um mediador. Não, você pode chegar nessa presença e se sentir amado, se sentir filha, sabe, sentir o amor de Deus Pai sobre a sua vida. Então, a gente precisa nos lembrar que disso tudo que a gente viu hoje,
que a gente é filha e filha amada, e Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Se você, talvez, não tenha tido uma boa relação com o seu pai terreno, eu convido você a liberar perdão para ele. Porque muitas vezes a gente não consegue ter esse acesso ao Deus Pai, porque as pessoas estão olhando o Pai terreno. E se você liberar perdão, vai haver cura sobre isso na sua vida. E talvez se você teve uma boa relação com o seu pai, mas sente que alguma coisa ali faltou, libere perdão sobre a vida dele. E você vai sentir este amor de Deus. E você vai conseguir ter essa boa relação com o Senhor. Olhe para Deus como seu Senhor, que cuida de você, que carrega no colo, que te chama de filha. Porque o pai terreno pode ter falhado, gente, é ser humano. Mas Deus nunca falha. E o segundo ponto é, nós fomos reconciliadas com Deus. Quando você lembrar da palavra reconciliação, lembre-se desse cordãozinho aqui, ó, reconciliadas. Não tem mais como esse amor de Deus separar da gente. Agora nós temos assim, ó, uma aliança com ele, é eterno isso. E nada pode nos separar desse amor. Então, eu convido você a refletir sobre tudo isso aqui que a gente falou hoje, sobre essa paternidade de Deus, a refletir o que talvez você precisa entender, ou que você olha e fala assim, Senhor, eu acho que eu preciso mesmo liberar perdão para o meu pai, eu preciso mesmo entender esse amor sobre a minha vida. Comece a pensar, se puder fechar os seus olhos, comece a imaginar, Senhor, realmente eu não consigo me sentir amada, eu não consigo ter essa aproximação com o Senhor, ou se eu sinto que falta algo em mim, então peça para o Senhor nesta noite, Deus, eu preciso sentir o seu amor, me abraça, Senhor, me envolve com os teus braços de amor, me carrega no colo, assim como aquela ovelhinha que se perdeu no caminho, assim como o filho pródigo que se perdeu, mas ele decidiu voltar, ele decidiu, não, meu pai vai me amar, e ele foi, e seu pai o abraçou, seu pai preparou uma mesa, preparou roupa, Deus está fazendo isso com você hoje, Deus está te dando a melhor roupa, Deus está te dando os melhores sapatos, Deus está te dando, está colocando um anel sobre o seu dedo, e dizendo, eu te amo como filha, e eu te amo como o seu pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos por esse amor. Se tem alguém aqui, ó Pai, que não tem sentido esse amor, que não consegue, Senhor, entender, que quer, Senhor, te amar, quer, Senhor, saber quem é o Senhor, nós te pedimos, ó Pai, se revela a essas pessoas, se revela a nós, ó Pai, se revela, Senhor, como um Deus Pai, que possamos nos sentir amadas, reconciliadas, servas, Senhor, que possamos entender, ó Pai, que o Senhor, Deus entregou o seu único filho, o seu único filho por amor a nós, Senhor. E, ó, Senhor, nos reconciliou contigo. Hoje nós somos amadas, somos filhas. Hoje nós podemos, Senhor, te esperar na viração do dia, ter acesso ao Senhor, conversar, apresentar os nossos problemas e saber que o Senhor julga as nossas causas. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor derrame, Pai, nesta noite e a partir de hoje, todos os dias, este imenso amor. Em nome de Jesus. Amém. E antes de finalizar, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 139. Esse Salmo é muito lindo. Salmo 139. Ô, Rê, o seu tá mutado. Oi? Tá ouvindo? Sim, tava mutado. Será que é o meu? Ele mutou de novo. Foi. O inimigo querendo roubar aqui a bênção. Amém. Salmo 139. Diz assim, Senhor,
Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e me puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuístes o meu interior, entrecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. 19. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Aí olha o que diz o penúltimo versículo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o Deus Pai, que desde lá do ventre da nossa mãe, ele nos viu sendo formadas. Ninguém consegue ver ali o ossinho pequenininho, e ele conseguiu ver, ele já sabia e já escreveu todos os nossos dias. Então esse é um Deus Pai. Amém? Se você quiser compartilhar algo aqui com a gente, fique à vontade, vou deixar aberto aqui para vocês.